Olá, como estão? Voltamos aqui com mais uma aula de Direito Civil com a professora Patrícia Vane Benfica. E vamos continuar trabalhando nessa parte 2, classificação das obrigações, obrigação de dar. Então, nós estamos ainda na primeira classificação quanto ao objeto. Nós iremos trabalhar nesta aula com a ideia de melhoramentos, acréscimos e frutos, quando elas envolverem o objeto da prestação. Para tanto, a gente tem que relembrar conceitos que foram passados já no começo do direito civil, que são o que é melhoramentos, o que é acréscimos, o que são os frutos, o que é bem principal e bem acessório. E para isso, então, temos que rever alguns artigos da parte inicial do Código Civil, lá nos seus artigos 89 e seguintes. Para começo de conversa, a gente tem que trabalhar com a ideia, com o desenvolvimento de que, antes da tradição, é possível que um objeto da prestação, ele sofra um melhoramento ou sofra um acréscimo. Então, nós estamos falando, por exemplo, de um contrato de aluguel, onde uma casa ela vai ser pintada antes de ser entregue. Nós estamos falando de uma venda de um carro, onde foi incluído neste carro um DVD, aqueles DVDs de criança que vai no banco de passageiros, na cabeça do banco de passageiros. Então, essas situações são corriqueiras no nosso ordenamento, e para isso que existe uma legislação para definir quando há controvérsia sobre o tema. Deve ser sempre lembrado que os melhoramentos e acréscimos, eles podem ser bens acessórios que relacionam-se ao bem principal, tornando mais proveitoso ou aumentando. E o Código Civil vai me falar, e eu daqui a pouco mostro para vocês, que o bem acessório ele segue o principal. Se ele se incorporar ao bem principal, ele será considerado um acessório. Então, a pintura ela vai se incorporar à casa. Não tem como você separar a pintura dela e ela continuar sendo uma pintura. Então, neste caso, ela é um bem acessório. Já uma pertença como o DVD, ele se relaciona com o carro, mas se ele for retirado, ele continua sendo um DVD. E, portanto, ele não é um acessório, e sim uma pertença, que é uma parte não integrante. Isso, pessoal, vai estar nos artigos 92 e 93 do Código Civil. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, e acessório, aquele cuja existência suponha do principal. 93. São pertenças os bens que, não constituindo parte integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou aformoseamento de outro. Deixar mais bonito, deixar melhor. Então, você tem aí duas opções de melhoramentos e acréscimos. O que você tem que guardar é que o acessório segue o principal. Então, se você realiza um contrato de compra e venda de uma casa, a pintura vai seguir. Agora, vamos imaginar que você esteja realizando a compra e venda desse carro. Nada impede que o devedor retire o DVD se não foi pactuado que o DVD iria acompanhar o carro. Então, vamos relembrar alguns conceitos básicos. Bem acessório, então, é aquele cuja existência depende de um bem principal. Está na segunda parte do artigo 92. O bem acessório, ele segue o principal. E vigora aqui o princípio da gravitação jurídica, em que o negócio jurídico, a relação obrigacional do bem principal faz com que o bem acessório siga com o bem principal. Então, a cadeira é o bem principal, o assento é um bem acessório. Exemplo. O direito obrigacional decorrente de um contrato de locação, outro exemplo, é um bem principal, enquanto aquela fiança que é dada para assegurar o contrato, aquilo é um bem acessório. Já as pertenças, como diz o 93, são os bens que, não constituindo parte integrante,
vão se destinar de forma duradoura a melhorar, a deixar mais bonito, bem, a melhorar o uso, mas tanto que tem que ser de forma duradoura. Então, por exemplo, você tem uma fazenda e dentro dessa fazenda há um trator. Esse trator relaciona-se com a fazenda, mas ela não faz parte da fazenda. Ela não integra a fazenda, mas ela se relaciona. Então, o trator é uma pertença. O artigo 94, ele vai me falar que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, nesse meu exemplo que eu dei, ao adquirir o trator, ao adquirir a fazenda, não é automático que ele adquiriu o trator. Tem que ser convencionado que o trator vai acompanhar a fazenda. Já o artigo 95 fala dos frutos e dos produtos. O que é fruto? Frutos são os bens que se originam periodicamente de um outro bem, sem que o bem principal, aquele bem que deu origem, ele sofra alteração em sua substância. Então, você tem uma laranjeira, ela dá laranja. E se você for lá e retirar a laranja, ela vai continuar sendo igual. E na próxima colheita, ela vai dar mais laranja. Isso é um fruto. É esse bem que decorre de outro bem, né? Esse objeto que vem de outro objeto. E o objeto primário, ele não perde a sua substância ao dar o bem acessório. Já no caso desculpa, gente, só voltando um minuto. Os frutos, eles podem ser pendentes, eles podem ser não destacados da origem, então aquela laranja que ainda está no pé e não está na hora de colheita. Eles podem ser percebidos, eles foram aqueles que foram destacados, então a laranja foi tirada do pé. Percepiendos, não destacados na origem, mas ela já está madura, então já está na hora de ir lá e pegar ela. E consumidos quando já não existem mais. Em relação aos produtos, elas já são substâncias que são extraídas de outro bem, mas aquele outro bem vai deixar de existir ou vai sofrer modificação. É o que acontece com os recursos não renováveis. Então, o minério de ferro, quando você extrai o minério de ferro, ele é um produto, porque a terra, o local, a montanha, ela não vai ser mais a mesma que era antes. Por fim, nós temos que trabalhar com o conceito de benfeitorias. Os melhoramentos e acréscimos que se incorporam à coisa principal como acessório podem assumir, né, a forma de benfeitorias ou de acessões. As benfeitorias são obras realizadas em uma coisa para conservá-la, melhorá-la ou deixar mais bonita. Então, no caso de benfeitoria, a atuação do homem. Já na ascensão que pode ser artificial ou natural, não há a intenção de modificar a coisa, mas sim alterar a coisa. Então, numa ascensão artificial, você tem um terreno e você vai lá e constrói uma casa. Diferente de uma benfeitoria, que você já tem a casa e você só vai melhorar a casa e vai construir um quartinho. Ok? Os melhoramentos ou acréscimos sempre pertencem ao dono, mas não pode haver enriquecimento ilícito. Então, aí agora a gente volta lá para a nossa matéria, nossos artigos. Aqui, pessoal. 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelo quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. A ideia aqui, pessoal, é o seguinte: se a coisa pertence ao devedor e o devedor tem que entregar a coisa para o credor, então o devedor tem que entregar a casa. Se por acaso o devedor atuou e pintou e gastou dinheiro pintando a casa, nesse caso, ele poderá exigir do credor que haja um aumento no valor para compensar aquele gasto que ele teve. Então, na entrega é tranquilo.
A questão é quando é restituir, porque no restituir você tem que a coisa pertence ao credor, mas está na posse do devedor. Se o devedor ele realiza algum trabalho, ele tem algum gasto e essa coisa melhora, se modifica e melhora, ele, a princípio, vai ter o direito de ser ressarcido. Por que eu falo que a princípio? Porque aqui nós vamos ter que trabalhar em conjunto com a classificação de benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Mas, a princípio, o que vocês devem guardar é que, se não houver despesa ou trabalho do devedor que estava com a coisa, não se fala em indenização, ok? É isso que fala o 241. Se no caso 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenizar. Então, quem sai ganhando é o credor e ele não tem que indenizar o devedor. É óbvio, porque o devedor não fez nada. O devedor não gastou nada, o devedor não teve trabalho. O melhoramento ou acréscimo foi sem a atuação do devedor. Agora, se houver despesa ou trabalho do devedor, aí nós temos que saber se o devedor estava com a posse de boa fé ou posse de má fé. No caso de posse de boa fé e o devedor gastou, por exemplo, para pintar aquela casa, nós estamos trabalhando com benfeitorias que podem ser necessárias ou úteis. Vai depender do caso, de um caso mais específico. Pessoal, benfeitorias necessárias são aquelas que visam conservar a coisa. Então, a pintura de um portão, para evitar que ele enferruje, é necessária. Ou elas podem ser úteis para melhorar a coisa. Então, a pintura estava descascando, agora eu pintei, melhorou. Ou elas podem ser simplesmente voluptuárias, que servem para embelezar. Então, eu fiz uma pintura, fiz uma pátina na frente da casa para que ficasse mais bonito. Então, vai depender da situação para classificar se aquela benfeitoria é necessária, útil ou voluptuária. Se a posse do devedor é de boa-fé e ela for necessária ou útil, o devedor deve ser indenizado. E, além disso, ele deverá pedir o direito de retenção da coisa, que é o 1219. Então, o 1219 vai trabalhar a ideia que eu posso segurar a coisa objeto da prestação até que eu seja indenizado. Só um minutinho. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quantas voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando ou puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, se a minha pintura foi necessária e útil, eu ainda, além de ser indenizado, eu posso segurar a coisa até eu ser indenizado. Já se for de boa fé e for só benfeitoria voluptuária, o devedor terá direito de indenização. Mas, também poderá levantar a coisa se o credor se recusar a pagar. É óbvio, se for possível fazer o levantamento da coisa. Já, pessoal, se a posse é de má fé, nós usamos o 1220. O possuidor de má fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Então, aqui haverá direito à indenização somente pelas benfeitorias necessárias e não tem direito de retenção, e sem direito de levantar também as benfeitorias voluptuárias. Então, é assim que acontece quando há melhoramentos e acréscimos na coisa. Então, vai depender, se for
na restituição se a posse da pessoa, do devedor, era de boa-fé ou má-fé, e se houve ou não despesa ou trabalho para que houvesse aquele melhoramento pelo devedor, ok? Então, terminamos aí mais uma matéria. E, por fim, nós temos que falar o que acontece com os frutos. Porque o 237... Agora, eu vou voltar lá, gente. Calma aí. Só um minuto. Passei. O 237, parágrafo único, me fala o seguinte: os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Aqui nós estamos falando de obrigação de entregar os frutos. Então, vamos lá. Ao devedor pertence aos frutos colhidos antes da entrega. Então, quais são esses frutos? Esses frutos, os percebidos. E ao credor vai pertencer os frutos pendentes, ainda não colhidos. Então, na obrigação de dar, se for um pomar, aquelas maçãs que já foram colhidas antes da entrega do pomar pertencerá ao devedor. Já as que estão lá na árvore para serem colhidas pertencerá ao credor. Agora, na obrigação de restituir, nós temos também que fazer uma alusão à posse de boa-fé e à posse de má-fé. No caso da obrigação de restituir, ou seja, o bem está na posse do devedor, mas pertence ao credor. Se, em relação aos frutos antes da tradição, os frutos percebidos na posse de boa-fé vão ficar para o devedor. Já os frutos colhidos por antecipação, né, aqueles frutos que foram retirados sem estar no momento certo, e os frutos pendentes, eles deverão ser entregues ao credor, podendo o devedor exigir dedução das despesas de produção e custeio. Então, no caso em que se colheu as maçãs antes da hora, essas maçãs devem ser entregues para o credor, mas se o devedor gastou R$1.000 para fazer a colheita, o credor vai ter que indenizar o devedor desses gastos de produção e custeio. Agora, se o devedor tinha a posse daquele objeto de má-fé, o devedor deverá ressarcir ao credor os frutos percebidos, então aqueles que já foram colhidos, e os que por culpa sua deixou de perceber, então ele não colheu porque o devedor estava com a posse, o devedor agiu de má fé, podendo exigir indenização. Podendo exigir quem? O devedor, podendo exigir indenização pelas despesas de produção. Então, se o devedor foi lá e fez a colheita de 1.000 maçãs, ele gastou R$1.000 para isso, ele poderá pedir indenização desses custeios de produção. Pessoal, assim terminamos a última parte de obrigação de dar coisa certa. Teremos mais um vídeo sobre a obrigação de dar coisa incerta. Eu agradeço a todos e voltamos no próximo vídeo.